Bom dia, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar e é o tema da nossa aula de hoje. O que um fonoaudiólogo pode fazer no ambiente hospitalar? Lembrando que a gente tem um módulo de teleconsultoria, então quaisquer dúvidas que vocês tiverem, durante a aula vocês podem tirar sem problema nenhum, só mandar a pergunta que eu respondo. Mas também a gente tem a teleconsultoria. Se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem tirar depois, é só entrar na teleconsultoria e tirar as dúvidas de vocês por lá. Então, no ambiente hospitalar, o profissional fonoaudiólogo ele é responsável pela avaliação e reabilitação das funções de deglutição, que é o nosso ato de engolir, da fala, da comunicação no geral, tanto da compreensão, quanto da expressão da nossa comunicação e também da audição dos nossos pacientes internados. Então, a gente vai atuar nos leitos, nos ambulatórios, nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente tem algumas demandas. No ambiente de terapia intensiva, por exemplo, a gente tem um caráter de uma urgência e emergência maior. Esse paciente é um paciente que está mais fragilizado, ele precisa de uma atenção maior, e aí a gente vai ver como que o fonoaudiólogo vai atuar na disfagia, por exemplo. Já nos leitos, o nosso foco principal é também a disfagia, para evitar broncoaspirações, mas a gente tem um olhar um pouco mais calmo do que numa UTI, por exemplo. No ambulatório, a gente pode ir no ambulatório para atender também, e aí a gente tem um olhar um pouquinho diferente a depender do ambulatório que a gente está. É um ambulatório de otorrino, é um ambulatório de pneumologia, e aí vai depender da situação. O nosso principal objetivo é realizar um diagnóstico fonoaudiológico de maneira precoce, preventiva e corretiva, a fim de evitar maiores danos e sofrimentos. Então, a gente chega no paciente, faz toda a nossa avaliação para ver, esse paciente está engasgando enquanto está comendo? Ele tem algum risco dessa comida parar no pulmão dele, que é o que a gente chama de broncoaspiração? Esse paciente tem algum déficit cognitivo? Tem algum déficit de comunicação? Ele sofreu algum AVC, algum déficit neurológico, um traumatismo crânioencefálico, que deixou ele com prejuízo na comunicação? Como que essa pessoa está se comunicando? Isso é importante também para o médico conseguir compreender qual o estado do nível de consciência desse paciente, como que ele pode abordar esse paciente para atender. Ela é um paciente responsivo, não responsivo? Muitas vezes, é até interessante a gente falar que muitas vezes a equipe considera o paciente como não responsivo porque ele não fala, simplesmente. Mas a gente tem que analisar um pouquinho mais profundo. Esse paciente é realmente não responsivo dessa forma só porque ele não fala? Mas ele consegue se comunicar com o olhar? Ele tem algum gesto que ele consegue fazer? Ele não consegue responder quando a gente fala, ele abre, tem aquela leve abertura ocular quando a gente dá um comando para ele, mas a gente perguntou para a família uma música que esse paciente gostava. A gente coloca essa música e escorre uma lágrima. O paciente tem alguma contração. A gente tem que ver como que é a comunicação desse paciente. E o fonoaudiólogo vai avaliar essa comunicação. Às vezes a gente pode colocar uma comunicação alternativa para a gente poder se conectar com esse paciente. A gente pode montar alguns cartões, algumas coisas que permitam esse paciente se comunicar. E a gente faz esse diagnóstico de uma maneira precoce, preventiva e corretiva. Então, a gente vê o que está de errado com esse paciente para a gente tentar manobrar isso daí e tirar todo esse dano e sofrimento causado no paciente. A fonoaudiologia compõe a equipe multidisciplinar. Atualmente, é uma norma, é um preditivo de funcionamento da UTI ter um fonoaudiólogo. No ambiente hospitalar, em geral, é interessante que se tenha um fonoaudiólogo,
porque a gente sabe, existem alguns estudos que nos comprovam que a permanência de um fonoaudiólogo no ambiente hospitalar ajuda numa alta precoce do paciente. Então, a gente evita a broncoaspiração, evita uma internação de longa permanência por questões de via alternativa de alimentação, a gente evita muitas pneumonias, juntamente também com o odontólogo. Agora o odontólogo está com uma visão maior, está ganhando seu espaço no ambiente hospitalar também, para evitar as pneumonias, porque às vezes o paciente fica com aquela saburra, né, que é a sujeira por cima da língua, tem algumas bactérias intraorais, que quando o paciente engole a saliva, ele acaba engolindo essa bactéria junto, e se esse paciente broncoaspira a saliva, pode causar uma pneumonia, e a higiene oral do odontólogo pode melhorar isso. A laser terapia também, que o odontólogo faz, o fonoaudiólogo também pode fazer, que ajuda na recuperação do tecido, na recuperação das lesões. Então a gente compõe essa equipe multidisciplinar e a gente não trabalha sozinho. Um profissional que trabalha no hospital, ele não trabalha sozinho, independente da área que seja. Então a nossa grande demanda é relacionada à medicina intensiva, né? O paciente que está internado na UTI, no CTI, em unidades de cardiologia também, com os pacientes neurológicos, pacientes de otorrino, cirurgiões também, cirurgias muito extensas de cabeça e pescoço, em alguns casos a torácica também pode parar na mão de um fonoaudiólogo. Pacientes oncológicos, pacientes cardiológicos, porque dependendo da deficiência cardiológica do paciente, ele pode ter alguma alteração torácica que vai comprometer essa deglutição, que vai alterar a dinâmica da deglutição desse paciente, que é o nosso principal foco. Primeiro a gente salva esse paciente, né, de uma pneumonia, de alguma deficiência de deglutição, e depois a gente avalia no momento mais oportuno outras questões, como a linguagem, a motricidade orofacial, a audiologia. E a gente também atua nas sessões de pediatria e neonatologia. Do mesmo jeito que a gente avalia as dificuldades de mastigação e deglutição de um adulto, de um idoso, a gente também faz esse trabalho na pediatria e na neonatologia também. Então, começando pela disfagia, é a nossa grande demanda dentro de um hospital. A gente vai atuar para evitar uma broncoaspiração. Então, broncoaspiração, o que é? É quando a nossa comida, ou o líquido, a saliva, ela ultrapassa o nível de prega vocal e chega no pulmão. Então, a gente engole ao invés dessa comida vir aqui para trás, no esôfago, ela vem aqui para frente na nossa traqueia. Então, ela ultrapassa a prega vocal e chega na traqueia, no pulmão. Aí a gente chama de broncoaspiração, porque às vezes pode acontecer do paciente engasgar, essa comida foi para o buraco errado, o famoso foi para o buraco errado, que é uma expressão correta, vai mesmo para o buraco errado. Mas aí o paciente tem um reflexo de tosse muito bom. Ele tem um reflexo de tosse e essa tosse dele é eficaz, é uma tosse forte. Então, ao invés de passar da prega vocal, essa comida só encosta e volta. Na hora que a pessoa tosse, essa comida consegue sair e a pessoa deglute normalmente. Existem pacientes que não têm essa via de proteção. Tem paciente que não consegue proteger a via aérea dele, a via aérea inferior. E aí, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar por onde esse paciente vai comer. A gente faz toda a nossa avaliação para falar, olha, esse paciente pode comer pela boca, ele pode comer via oral. E aí a gente determina a consistência. Então, a gente pode ter uma alimentação líquida. Então, se a pessoa vai tomar só líquido, é a única coisa que ele vai poder comer. Geralmente, pacientes
de cirurgia de gastroplastia, alguma coisa assim, fica com uma dieta líquida restrita durante um tempo. É uma consistência que a gente avalia. O paciente pode tomar líquido. Não, ele pode comer líquido pastoso. Ele pode tomar água normal e comer uma comida pastosa, que pode ser um mingau, uma gelatina, uma sopa. E aí, às vezes, a gente peca um pouquinho desse lado dentro do hospital, porque a gente fica naquela de que a comida do hospital vai ser só a sopa batida, aquela sopa laranja, né, batida, o mingau e a gelatina. Quando a gente tem a oportunidade, a gente pode conversar com o pessoal da nutrição, da cozinha. E o que a gente pode fazer? Oferecer uma dieta pastosa para o paciente que seja prazerosa dele comer. Então, às vezes, a gente pode pegar o arroz, faz um pouquinho do arroz, faz ele bem pastoso, bate ele e coloca no prato. Pega o feijão, bate ele também, faz o pastoso, coa bonitinho, coloca no prato. E a gente vai fazendo isso com vários alimentos para a pessoa conseguir comer a dieta pastosa dele, que é o que ele vai poder comer, o mais seguro para ele naquele momento, mas ele vai ter o prazer de comer. Ele vai sentir o sabor, ele não vai ficar só com aquela sopa batida laranja cheia de abóbora, não vai ter só aquilo. Ele pode ter essa possibilidade também. Então, a gente já viu líquido pastoso. E aí, a gente pode ter o líquido pastoso espessado. O que é isso? Espessante é uma alternativa que a gente tem, é um pozinho branco que a gente coloca na comida, ou no líquido, no que a pessoa for ingerir, para engrossar essa comida. Porque às vezes a água fininha, esse paciente não consegue comer, mas se a gente colocar um espessante, engrossar um pouco, essa pessoa consegue tomar essa água. E aí a gente pode ter um espessamento no ponto de mel, de néctar, de pudim. Aí a gente vai engrossando e avaliando como que é essa deglutição, se o paciente tem condição de deglutir. A gente pode ter também uma dieta branda, que já é comida propriamente dita. O paciente pode comer o arroz, feijão, carne, salada, desde que essa comida esteja mais molhadinha. A gente pode ter a branda umidificada, bem molhadinha, uma comida mais leve. E a gente pode chegar, em alguns casos também, na dieta livre. A pessoa pode comer o que ela quiser, que ela não vai broncoaspirar. Mas, se essa pessoa está comendo e ela tem sinais clínicos de broncoaspiração, o que a gente vai pensar? Numa via alternativa. E aí nós temos algumas vias alternativas. A gente tem a sonda nasointeral, que é essa primeira aqui. Então, é uma sonda de alimentação, ela é bem comprida. O médico ou o enfermeiro, geralmente o enfermeiro, que vai passar para a gente. Nós, fonoaudiólogos, não podemos fazer procedimentos invasivos. Então, a gente não pode colocar uma sonda ou retirar essa sonda. A gente precisa de um profissional para fazer isso para a gente. A gente indica e o profissional faz para a gente. Essa sonda, ela geralmente é passada pelo nariz, por isso que é nasointeral. Ela geralmente é passada pelo nariz, vai até a altura do estômago do paciente. Então, em geral, cada hospital tem o seu protocolo, tem a sua forma de funcionamento. Em geral, o que a gente tem? A gente coloca essa sonda nasointeral em pacientes que provavelmente vão ficar pouco tempo. Então, geralmente até 3 meses. O paciente até 3 meses. Nesse tempo, ele vai conseguir se recuperar, vai poder comer pela boca de novo exclusivamente. Aí a gente geralmente passa a sonda. Aí a gente vê os riscos e benefícios para o paciente. Ele vai ficar pouco tempo? A gente geralmente coloca a sonda. Mas a gente colocou a sonda e esse paciente não teve o prognóstico que a gente esperava e ele precisa de mais tempo para se recuperar. A gente vê quanto mais tempo e, se for necessário, a gente pode colocar a gastrostomia, que é a famosa GTT, ou a jejunotomia. Então, na gastrostomia, que é essa daqui de baixo,
A sonda, ao invés dela ir pelo nariz, ela já vai direto no sistema digestivo do paciente. Na jejunotomia, essa sonda vai direto na parte de jejum, né, do intestino, e ela já vai direto no abdômen do paciente. Então, ela em geral, é uma sonda mais confortável, principalmente quando o paciente precisa, né, dessa via alternativa prolongada ou seja uma via alternativa permanente. Quando o paciente precisa ir para casa com via alternativa, ele geralmente vai com a gastrostomia porque é mais confortável. A grande questão da sonda nasentérica, que a gente encontra bastante na prática clínica, é a questão de broncoaspirar a própria dieta, porque, em geral, esse paciente pode desenvolver um refluxo, se ele já não tiver, ele pode desenvolver um refluxo gastroesofágico e essa dieta que está no estômago, ela pode voltar. E aí o paciente broncoaspira a dieta. Então a gente toma bastante esse cuidado e analisa qual a melhor via alternativa para esse paciente. Às vezes pode acontecer do paciente já precisar de uma gastrostomia direto, pode acontecer sim, dependendo de, tem uma obstrução de via aérea, tem obstrução de alguma coisa, um paciente que tem um câncer, por exemplo, ele pode precisar já direto da gastrostomia, nem passa pela sonda, e aí a gente analisa, a equipe analisa. Então, o fonoaudiólogo vê qual a possibilidade desse paciente comer pela boca. Ele tem condição de comer pela boca? Não tem? Não, então vamos conversar com a equipe para passar uma via alternativa. E aí a gente conversa com o médico, tanto o pneumologista quanto o gastro, toda a equipe vai, o cirurgião também que vai implantar a gastrostomia, a gente conversa com ele, a gente vê com o nutricionista para ele montar a dieta, ver se esse paciente não tem grandes riscos de sofrer com diarreias frequentes, por exemplo, que pode acontecer. Tudo é analisado e conversado em equipe, por isso a gente nunca trabalha sozinho. E como que a gente faz essa avaliação? Então, a gente começa a avaliação na observação das praxias orofaciais. Então, o paciente tem condição de entender um comando, a gente pede para ele fazer algumas praxias, para a gente verificar tonicidade do músculo, mobilidade desse músculo também. Está eficiente? Não, é uma musculatura que está um pouco mais flácida, mas ele consegue fazer o movimento ou não. É uma musculatura que tem um tônus normal, mas tem uma dificuldade de fazer o movimento. Como que está essa questão da musculatura em si? A gente faz essa avaliação, seguida da oroscopia. Então, a gente vai analisar a cavidade oral até onde a gente conseguir. A gente avalia essa cavidade oral, vê se não tem alguma lesão, alguma obstrução que impeça esse paciente de comer pela boca. E aí, a gente, se for possível, o paciente tem um nível de consciência legal que dá para ele conseguir comer, a gente oferta as consistências para analisar qual a melhor consistência para esse paciente. A gente sempre analisa várias delas. A gente analisa, em geral, o líquido espessado, o pastoso e a dieta branda, a comida sólida mesmo. A depender, claro, sempre da condição desse paciente. Porque tem paciente que está muito sonolento. Ele não tem condição de comer por via oral. É a mesma coisa da gente pensar quando a gente está gripado, por exemplo. A gente já fica mais quietinho, mais sonolento, mais rebaixado. A gente não tem tanta vontade de comer. Quando a gente vai comer, a gente come na má vontade, não quer muito. Num paciente que está internado, a probabilidade de ter um nível de consciência rebaixado é muito grande. Então, se a gente vê que o paciente está com nível de consciência rebaixado, ele está muito sonolento, ele não consegue, você chama ele, ele até te responde, ele abre o olho, ele olha para você, mas ele não mantém essa atenção por mais de 5 minutos. A gente não libera uma via oral para esse paciente. A gente libera uma via alternativa
E aos poucos a gente vai treinando esse paciente. À medida que ele melhora dessa sonolência, a gente vai vendo o que a gente pode liberar pela via oral para esse paciente. Caso a nossa avaliação clínica não seja conclusiva, em 90% dos casos, da maioria dos casos, a avaliação clínica é soberana. A avaliação clínica vai dar para a gente os sinais de se esse paciente pode comer pela boca ou não. Mas, se ela não for conclusiva, nossa, eu ainda estou em dúvida, eu fiz a ausculta cervical, durante a oferta de alimento, a gente faz essa ausculta cervical do paciente. Então, estou ali na dúvida se está broncoaspirando, se não está, se é uma ausculta positiva ou não. A gente tem o risco de uma aspiração silente. Principalmente, a gente viu que é um paciente que tem uma patologia de base. Já é um Alzheimer avançado, um Parkinson bastante avançado, é um caso neurológico grave. A gente tem essa possibilidade de uma broncoaspiração silente, que é quando a comida vai para o pulmão e o paciente não te dá sinal nenhum, ele não tosse, ele não fica não fica com tentando limpar a garganta, você ouve, faz a ausculta cervical, não dá muito barulho. Aí a gente pode pedir exames complementares, que são os nossos exames objetivos. Então a gente pode pedir uma videofluoroscopia da deglutição, essa aqui é uma imagem do exame, é como se fosse um raio-x, só que a gente filma. A gente filma o paciente comendo, geralmente a gente coloca algum contraste para poder no alimento dessa pessoa, a gente oferta essas consistências e a gente testa as consistências também. E aí a gente vê por onde esse alimento está passando. Então, aqui a gente pode até ver que tem um casozinho de estase, está paradinho. E aí a gente tem a certeza quando o paciente aspira, olha só, a comida indo para o pulmão aqui. Aqui ela não foi para o esôfago, ela está começando a ir para o pulmão, que é o que a gente quer evitar. E aí a gente vê direitinho por onde essa comida está passando. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade. É um exame caro, não é todo lugar que faz, é um exame que demanda do paciente. Então, às vezes, o paciente está internado no leito, a gente tem que tirar o paciente do leito, levar para o raio-x, gravar o raio-x. Tem que ter toda uma equipe preparada para atender esse paciente, porque o fonoaudiólogo, ele oferta o alimento, ele realiza esse exame, mas a gente tem que ter um médico por perto, porque a gente não sabe o que pode acontecer com esse paciente, ele pode engasgar de uma forma mais abrupta, e a gente precisa de uma equipe para prestar os primeiros socorros, para socorrer esse paciente. Então, demanda um pouquinho mais complicado. Geralmente, a gente faz esse exame com pacientes que tenham condição de realizar esse exame. Mas, geralmente a gente não tem essa condição de fazer esse exame em específico. A gente tem um paliativo que é bom também, dá pra gente verificar se está broncoaspirando, se tem estase, o que está acontecendo ali mais ou menos, que é a nasofibroscopia da deglutição, ou nasoendoscopia da deglutição, cada lugar chama de um jeito. Então, o médico otorrino, ele tem uma sonda com uma microcâmera na ponta, ele coloca essa sonda pelo nariz, esse exame tem que ser pelo nariz, para a gente ter a visão de cima das nossas pregas vocais, e aí a gente oferta o alimento. Então, geralmente a gente acompanha o otorrino, porque o otorrino coloca essa sonda e a gente, fonoaudiólogo, oferta o alimento também corado. No caso, a gente cora o alimento. Geralmente, nós usamos a anilina azul, que é um corante de comida normal, claro, resguardado os pacientes que têm algum tipo de alergia, tem alguns casos que são contraindicados. E aí a gente coloca esse corante e vê por onde esse alimento está passando. E aí a gente tem os prós e contras de cada exame. Em geral, o mais fácil, de mais fácil acesso, é a nasofibroscopia, porque a gente consegue fazer mais facilmente no hospital.
mas a gente não tem a dinâmica da deglutição. A gente vê ali o que está acontecendo na prega vocal, mas basicamente para a gente saber, tá broncoaspirando ou não tá. Agora, se esse paciente não está broncoaspirando, mas ele ainda está engasgando muito, aí a gente não consegue ter com 100% de certeza o porquê desse paciente estar broncoaspirando. Por isso que, em geral, o videodeglutograma ou videofluoroscopia, a gente fonoaudiólogo prefere ver, porque a gente consegue ter essa dinâmica certinha da deglutição. Mas a gente tem o malefício de que é um exame mais caro, demanda mais custo para o paciente, não só financeiro, mas tem que se deslocar para o local para fazer. E tem também a questão da radiação. Então, a gente é permitido ficar até 5 minutos no máximo com esse paciente exposto a essa radiação. E aí a gente fez toda essa avaliação, decidiu qual vai ser a via de alimentação do paciente. Quando necessário, a gente realiza os trabalhos que recuperam o tônus e a função da musculatura orofacial e de deglutição, para a gente ver se consegue restabelecer essa via oral. Então, a gente vai fazer exercícios específicos para cada paciente, não são exercícios generalizados, não são todos os pacientes que vão fazer os mesmos exercícios, depende de cada paciente. Então, a gente analisa e vê qual é o déficit desse paciente. Ele não consegue ter um bom controle motor oral. Então, a gente vai trabalhar essa musculatura de língua, bochecha, lábio, toda essa região. Não, ele está engasgando porque a base de língua dele está deficiente, não consegue fazer uma ejeção legal desse alimento. A gente vai trabalhar essa questão da base da língua. Quando ele está engasgando, está saindo um pouco pelo nariz. Pode acontecer uma deficiência velofaríngea, que a gente chama, do esfíncter velofaríngeo. Então, aquele sininho que a gente tem lá no fundo da boca, a úvula, ela é uma musculatura e ela serve nessa hora da deglutição para proteger a nossa via aérea superior, para esse alimento não ir para a cavidade nasal. E às vezes a pessoa tem alguma deficiência desse músculo, é o que a gente vai trabalhar. E a gente trabalha, em geral, a função dessa musculatura orofacial. Por isso que o trabalho do fonoaudiólogo e do fisioterapeuta é um pouquinho diferente, porque o fisioterapeuta ele também é habilitado para trabalhar em casos, por exemplo, de paralisia facial. O fisioterapeuta faz esse trabalho, mas a visão dele é voltada para a tonicidade desse músculo. Então, a gente volta essa musculatura para o lugar. Teve um desvio de musculatura, o fisioterapeuta vai fazer esse trabalho sim. Mas a função desse músculo, principalmente a função de mastigação e deglutição, quem vai trabalhar é o fonoaudiólogo. O nosso trabalho se complementa. A gente pode fazer esse trabalho também, mas o nosso trabalho se complementa. Tá? E aí, a gente conseguiu restabelecer uma via oral? Tudo bem, a gente retira essa via alternativa, mas, dependendo do caso, a gente trabalha essa motricidade orofacial para evitar algumas coisas. Porque às vezes é um paciente que já está paliativo e não vai adiantar muita coisa, a gente não vai conseguir tirar essa via alternativa, mas a gente não pode ficar sem usar essa região orofacial. Então, mas esse paciente não engole, ele não pode engolir. O que a gente vai fazer? A gente continua trabalhando essa motricidade orofacial, continua trabalhando com uma estimulação tátil-térmica gustativa. Para quê? Para evitar reflexos patológicos, por exemplo, reflexo de mordida, que com o tempo impede até de fazer uma higiene oral nesse paciente. Evitar reflexo de vômito anteriorizado, porque às vezes pode acontecer desse reflexo ficar tão anterior que a pessoa abriu a boca, a gente coloca uma escova de dente para limpar esse paciente, faz ânsia de vômito ou chega a vomitar. Então a gente evita esses reflexos patológicos, mantém a sensibilidade dessa região ativada para o conforto desse paciente. Então não é porque ele está numa via alternativa de longa permanência, por exemplo, a GTT, que
o fonoaudiólogo não tem mais o que fazer com esse paciente. A gente tem e muito o que fazer com ele. E aí a gente conseguiu estabelecer essa alimentação, a gente garantiu a nutrição desse paciente. Aí a gente parte para outros aspectos. Então a gente pode trabalhar a questão da linguagem. Muitos pacientes no hospital, eles sofrem sequelas neurológicas, principalmente. Então, pacientes que tiveram AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, traumatismo crânioencefálico, tumores, qualquer patologia que cause um déficit de linguagem nesse paciente vai prejudicar a comunicação. Então, o fonoaudiólogo avalia essa alteração comunicativa e estabelece medidas que reabilitem essa função. Claro que a nossa prioridade no hospital é a alimentação, para esse paciente não ficar desnutrido, para esse paciente não perder peso, para esse paciente ter energia para ele conseguir se restabelecer. A linguagem ela é um pouco secundária, a gente trabalha na medida que for possível. Então, a principal alteração de linguagem, a gente tem várias alterações de linguagem, mas a principal é a afasia. O que é a afasia? É considerada uma ruptura abrupta na fala ou na compreensão, causando prejuízos na comunicação. Então, esse paciente chegou falando normal, não, ele teve um AVC e não conseguiu falar direito. Ele teve um traumatismo em região temporal e não entende nada do que a gente está falando. Não, ele teve um trauma em região frontal, ele entende tudo, mas ele não consegue falar nada com nada. Aí a gente tem os nossos protocolos de linguagem para avaliar esse paciente e restabelecer essa comunicação o máximo possível. Então aqui a gente tem só a título de curiosidade mesmo, a gente tem alguns tipos de afasia, né, algumas classificações de afasia, e a gente sempre avalia a fluência do discurso, a compreensão, a nomeação e a repetição. Então, o que seria a fluência do discurso? É ele conseguir falar normalmente, igual eu estou falando aqui agora. Tem paciente que não é fluente, né? A pessoa tem essa dificuldade para poder falar, ela não consegue ter fluência. Ou então, às vezes, ela dá umas travadinhas, mas ela não consegue formar uma frase decente, uma sintaxe bem formada. Então, às vezes, é um paciente que não tem uma fluência, por exemplo, que são as duas afasias mais clássicas que a gente tem, a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Na afasia de Broca, é uma afasia de expressão da linguagem, geralmente acomete os pacientes que tiveram alguma lesão em região frontal ou pré-frontal também. Então, a gente avalia aquele paciente que entende tudo, a compreensão dele é completamente normal, mas ele não é fluente, ele tem essa dificuldade. Ele não vai conseguir nomear, você vai mostrar um relógio para ele, ele vai te falar que é uma câmera. Ele vai te mostrar que ele sabe que aquilo é um relógio, mas ele não sabe, ele não consegue formar direitinho a palavra relógio e conseguir te falar. A nomeação dele, então, é alterada e a repetição também é nomeada. Ele vai compreender o que você falou, mas para ele emitir, para ele expressar, é mais difícil. E na afasia de Wernicke, é uma afasia que acomete uma região temporal que é responsável tanto pela nossa audição quanto pela nossa compreensão de fala. A gente escuta, na verdade, com o cérebro, ele que compreende pra gente. E aí é um paciente que é fluente. Ele vai falando, só que ele não fala nada com nada. A compreensão dele é normal. Você pode falar bom dia para ele. Ele vai falar uma coisa completamente nada a ver. Ele vai falar que o cachorro morreu na rua. É uma coisa completamente nada a ver. A nomeação também está alterada, porque ele
tem uma fluência, mas ele não consegue planejar também essa fala dele. E a repetição dele também está alterada. Você fala, ele não vai repetir. Para ele está repetindo, ele está falando normalzinho, está todo mundo entendendo. Mas a gente não vai conseguir entender. E aí existem outros tipos de afasia. E dependendo da afasia, a gente monta a terapia desse paciente e faz essa estimulação de linguagem. Em alguns casos, a gente também pode atuar na questão audiológica. Então, a audição ela é um sentido muito importante para a gente, para comunicação com esse paciente. E com o auxílio do médico também, o fonoaudiólogo atua na detecção de alterações auditivas e possíveis meios de reabilitação, não só da audiologia, mas da otoneurologia também. Então, essa questão de equilíbrio, alterações de labirinto, a gente também auxilia o paciente, a gente auxilia o médico, tanto no diagnóstico quanto na reabilitação. A gente vê, ficou algum déficit auditivo nesse paciente? Ele sofreu um traumatismo temporal. Como que está essa audição dele? Ele perdeu a audição? Ele não consegue ouvir? Ele está surdo mesmo? Tem uma perda auditiva? Ou é uma alteração na sensibilidade? As vias estão funcionando, mas ele não consegue compreender. A gente precisa ensinar o cérebro a compreender de novo. Então, a gente faz esse diagnóstico audiológico também. Então, a gente tem várias áreas, né, que o fonoaudiólogo atua. Então, a gente brinca que toda a fonoaudiologia se encontra no hospital. O fonoaudiólogo hospitalar, ele vai atuar em várias áreas. Não, ele nunca vai ser focado só em alguma coisa. E aí a gente tem algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. Então, a primeira delas é que um paciente com uma via alternativa de alimentação, dependendo do caso, ele também pode comer pela via oral. Como assim? Mas se a gente passou a via alternativa, não é porque ele não tem condição de comer? Nem sempre. O que a gente pode fazer? Às vezes, a gente pediu para passar uma sonda nesse paciente, mas porque ele está muito sonolento. Ele não vai conseguir se manter acordado por 20 minutos para conseguir comer certinho sem engasgar. Então, ele tem períodos longos de sonolência. Mas quando ele está acordado, ele tem um nível de atenção bom. Então, o que a gente faz? A gente passa a via alternativa para garantir a nutrição desse paciente, para esse paciente virar e falar, não, ó, tá suprindo toda a nutrição dele, o déficit nutricional, tá tranquilo essa sonda, essa dieta tá conseguindo suprir. Mas quando ele está acordado, ele tem condição. E a gente pode oferecer para ele alguma comida por via oral. Às vezes, é um paciente que tem condição de comida pastosa. Não, mas 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, a gente consegue ofertar alimento para esse paciente. A gente vai fazendo isso para estimular mais ainda essa região, para estimular o nível de atenção, o despertar desse paciente. E à medida que ele vai melhorando, a gente vai diminuir a dieta e aumentar a via oral, até a gente conseguir retirar essa via alternativa de alimentação e manter só a via oral. A nossa meta geralmente é fazer um desmame de uma sonda, desmame de uma traqueostomia, desmame de uma via alternativa de alimentação e manter só a via oral desse paciente. A gente tem a traqueostomia. É uma equipe que vai cuidar desse paciente traqueostomizado. E a traqueostomia é uma medida utilizada em casos de emergência respiratória. Então, a pessoa tem algum tipo de obstrução. Está engasgado, não consegue desengasgar. Tem um tumor que está comprimindo a via aérea desse paciente, seja em via aérea inferior, seja via aérea superior. Tem alguma obstrução ali que esse paciente não consegue respirar, faz a traqueostomia de emergência, esse paciente respira, a gente vai retirando aos poucos a necessidade dessa traqueostomia. Ou então, é um paciente que foi parar na UTI, intubaram esse paciente, porque ele não tinha alguma emergência, intubaram esse paciente.
À medida que esse paciente tem uma intubação prolongada, em geral, os protocolos são de 7 dias. Pacientes com 7 dias de intubação, a gente retira o tubo, o médico no caso, retira o tubo e coloca uma traqueostomia. Por quê? O tubo, ele não é uma medida permanente, ele é uma medida de emergência, uma medida de urgência. Então, colocou o tubo, ele vai ultrapassar as pregas vocais, então esse paciente pode correr o risco de ter uma lesão de prega vocal. É um meio que pode transmitir algum tipo de infecção para o paciente a longo prazo também. Então, a gente retira o tubo e faz uma traqueostomia. E quando a gente retira o tubo do paciente, quando o paciente é extubado, a gente tem um protocolo também para ver quando que esse paciente pode comer pela via oral de novo, porque a região vai ficar muito sensibilizada. Esse paciente pode ter alguma lesão de prega vocal, que é a nossa principal proteção de via aérea. A cooptação, o fechamento dessa prega vocal é que vai impedir da comida chegar no pulmão. Tava a prega vocal, tinha um tubo no meio dela, pode lesionar essa prega, e a gente tem que avaliar. Geralmente, para pacientes até tantos dias de intubação, a gente espera 12 horas, 24 horas, para a gente conseguir avaliar esse paciente. E aí, num paciente traqueostomizado, o que acontece? Em geral, cada hospital tem o seu protocolo também, mas em geral, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, coloca-se uma traqueostomia, uma cânula plástica, que é essa primeira cânulazinha aqui. Em geral, a primeira traqueostomia que colocam no paciente, a primeira cânula, é essa cânula plástica. Por quê? Essa cânula plástica, em geral, tem esse balãozinho aqui, que é o cuff. Para que serve esse cuff? Ele vai ficar inflado, ele fica na altura da nossa garganta, aqui assim. Ele vai ficar inflado lá dentro da traqueia. Para quê? Para impedir que secreções caiam dentro do pulmão. Da parte de fisioterapia respiratória, eu não vou conseguir falar tanto para vocês, mas de um olhar fonoaudiológico, esse cuff impede que esse paciente broncoaspire secreções, porque altera, né, a pressão. Tudo que a gente tem aqui é um tubo, e esse tubo tem pressão, e ele vai alterar essa pressão. A gente fez um furo nesse tubo, vai alterar a pressão, vai cair um pouquinho essa pressão. Então, ele vai impedir essa secreção, e quando o fisioterapeuta coloca a ventilação mecânica, se esse paciente precisar, ele vai gerar mais pressão lá dentro também. E aí a gente vai diminuindo esse inflar. A gente vai desinflando esse balão. Como que a gente faz isso? Através desse balãozinho aqui de fora. Então, a gente sabe como que está o balãozinho de dentro por esse balãozinho aqui de fora. E aí a gente vai fazendo o trabalho de desmame desse cuff. Então, o fisioterapeuta e, em geral, o fonoaudiólogo, ele vai fazer esse trabalho de desinsuflar esse cuff. Não, o fisio chega para mim e fala, olha, da respiração, já estou conseguindo desmamar esse paciente da ventilação mecânica. Vamos começar a desinsuflar esse cuff? A gente vai fazendo, por quê? O que a gente avalia principalmente quando a gente desinsufla o cuff? Voz e deglutição. A gente avalia essas duas questões, que são competências do fonoaudiólogo. Então, a gente vai desinsuflando esse cuff, vai desinsuflando o cuff, até ele ficar totalmente desinsuflado. Desinsuflou esse cuff, a gente vê como que está a deglutição desse paciente. Está eficiente, não está broncoaspirando, está tudo bonitinho? A gente geralmente faz a troca dessa traqueostomia, dessa cânula. Então, a gente troca por uma metálica. A realidade, aqui em Goiás principalmente, ainda é trocar por uma cânula metálica. Mas existem hospitais em São Paulo, por exemplo, que já trocam por uma cânula de silicone, que é mais confortável para o paciente. Então, a gente troca essa cânula. Então, geralmente, ela vem
com a cânula normal, uma endocânula. Esse aqui é só um fio guia, geralmente a gente não usa. E aí a gente ensina os familiares a manusearem essa traqueostomia, principalmente se for uma traqueostomia permanente. A gente ensina esses pacientes, os cuidadores, os familiares, a manusearem essa traqueostomia, tirar a cânula, a endocânula e limpar. A gente faz todo esse trabalho também, junto com a equipe de enfermagem. E aí, a gente conseguiu trocar para metálica, se não for uma situação de cânula permanente, de uma traqueostomia permanente, a gente começa a tamponar essa traqueostomia. Então, a gente tampa ela e a gente verifica qualidade vocal, respiração, deglutição e a coordenação desses três: respiração, deglutição e fala. A gente vê como que esse paciente coordena, se ele não tem queda de saturação quando a gente tampa. Porque à medida que esse paciente tolera ficar com essa traqueostomia tampada, com o traqueóstomo tampado, e volta a respirar pelo nariz, a gente tem a possibilidade de retirar essa cânula de traqueostomia. Mas não são todos os pacientes que toleram, alguns têm um pouco de dificuldade mesmo, e a gente vai aos poucos, porque quando a gente faz esse furo aqui, a respiração passa a ser por aqui. O nariz, ele fica meio inútil, essa região fica meio inútil para o paciente, porque em geral ele também está com uma via alternativa, então a gente restabelece a sensibilidade. Então a gente tampa, coloca cheiro para esse paciente, dá função para esse nariz de novo. É até a gente conseguir retirar essa traqueostomia, se for o caso, se o paciente permite que a gente troque. O paciente traqueostomizado, ele pode se alimentar por via oral, dependendo do caso. Então, como que a gente vai descobrir se esse paciente pode comer ou não? Em geral, a gente faz o Blue Dye Test. O que é isso? É um teste do azul que a gente chama. Os pacientes brincam muito com isso. A gente geralmente começa o Blue Dye Test, ele começa com a saliva. Então, claro, tem paciente que a gente não vai precisar fazer esse teste porque a gente está vendo, o paciente está engolindo, está saindo tudo na traqueostomia. Aí a gente vê a saliva saindo. Então, não é um paciente que precisa de um teste desse, porque a gente já vê que esse paciente broncoaspira. Então, a gente vai fazer terapia para esse paciente, para evitar essa broncoaspiração. Mas esse paciente, a gente está em dúvida se sai alguma coisa ou não, porque nem sempre vai sair tudo bonitinho pela traqueostomia. Mas a gente pode conseguir pegar na aspiração, porque esses pacientes a gente precisa limpar, principalmente o paciente no começo que está muito secretivo, a gente precisa limpar essa traqueostomia, então a gente pode fazer essa aspiração. É o único procedimento invasivo que o fonoaudiólogo é habilitado para fazer, tá? A gente pode aspirar esse paciente durante os nossos atendimentos. E a gente coloca a anilina azul na boca desse paciente. Não se usa azul de metileno. Cirurgiões utilizam azul de metileno nas cirurgias. Para o paciente engolir, a gente não usa, já se usou azul de metileno, mas ele é bastante tóxico, então a gente não utiliza azul de metileno, a gente usa anilina azul, tá? A gente coloca esse corante na boca do paciente e deixa por 24 horas. Para quê? Para na hora que ele for engolindo a saliva, a gente ver se esse paciente broncoaspira ou não. Deu positivo, ou seja, saiu azulzinho, igual tá na foto aqui, saiu azulzinho, a gente trabalha essa região com o paciente para poder conseguir fazer com que esse paciente pelo menos administre saliva. E aí a gente vê que medida que a gente toma, se é terapia, se é uma medida xerostômica, a gente conversa com o médico. Ah não, a gente fez o teste do azul com saliva, não saiu nada azul nem na traqueostomia, nem na aspiração. A gente começa o Blue Dye Test modificado. O que é isso? A gente oferta alimento para esse paciente. Então a gente coloca o corante azul na água, na sopa, no mingau. Cora tudo que esse paciente colocar na boca de azul e observa. A gente faz a ausculta bonitinho, vê se não sai na traqueostomia. Tem pacientes
que vão sair igual tá aqui na foto. Sai tudo azul. Então, é um caso de broncoaspiração, tá indo pro pulmão. Às vezes não sai aqui, mas pode sair na aspiração. Então, a gente geralmente faz esse teste a cada 2 horas, oferta alguma coisa a cada 2 horas e observa se sai ou não. Deu positivo, a gente vai fazer terapia para ver se consegue recuperar. Deu negativo, não está broncoaspirando, aí a gente libera dieta via oral para esse paciente. Liberou dieta via oral, a gente geralmente espera 24 horas de tolerância e o paciente conseguiu comer, teve uma boa ingesta, a gente retira a via alternativa. E ele pode comer pela boca, mesmo estando com uma traqueostomia. E falando um pouquinho da parte neonatal e pediátrica, tem alguns extras que a gente faz. Todo esse trabalho que eu falei com adulto na UTI, a gente também faz com a criança, com o neném na UTI. Claro que de um jeito muito mais leve, muito mais delicado, principalmente com os bebês, porque dependendo do bebê, se eu colocar a mão nele, ele já perde mais peso do que ele já tem. Então, não é todo paciente que a gente vai tocar, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Mas, uma grande demanda do fonoaudiólogo no hospital também são os testes da orelhinha e os testes da linguinha. O que consiste esse teste? No teste da orelhinha, a gente vai verificar a integridade das vias auditivas. O teste da orelhinha não quantifica uma perda auditiva. O teste da orelhinha, ele só vai me dizer funciona ou não funciona. É só isso que esse teste vai dizer. Está funcionando, a via auditiva desse paciente está funcionando ou não. Então, a gente coloca essa sondinha, o bebê está dormindo, tranquilinho. A gente coloca essa sonda emite um som e chega lá na cóclea, ele analisa até a cóclea. Chegou na cóclea, ela funcionou, ela ficou excitada e funcionou, ela manda um som de volta. E o aparelho capta esse som. Quando ele capta esse som, ele fala, passou. Ele analisa várias frequências, passou. Aí a gente vê se o paciente tem algum fator de risco para desenvolver uma perda auditiva, e aí a gente vai fazer a orientação. Não passou, a gente espera 15 dias e refaz esse teste. Passou, a gente pede para estimular a audição e fazer observação. Não passou, a gente encaminha para exames de alta complexidade, como por exemplo o Bera. Mas dentro do hospital, a gente faz o teste da orelhinha, assim que o bebê nasce. E a gente faz também o teste da linguinha. O teste da orelhinha, só o fonoaudiólogo pode fazer. O teste da linguinha, o fonoaudiólogo, o odontólogo e o médico são autorizados. Então, o que a gente faz? A gente analisa esse freno no lingual, essa partezinha bem aqui. A gente analisa se está alterado ou não. Então, aqui a gente tem uma foto de um adequado e de 2 alterados. Pode estar alterado de várias formas. Então, a gente tem o protocolo do teste da linguinha, foi feito por uma fonoaudióloga, a Martinelli. Então, a gente utiliza esse protocolo e verifica como que está esse freno lingual da criança e se essa alteração é uma alteração que interfere nas funções, porque às vezes pode ter alguma alteração mínima, mas não tem prejuízo nem de alimentação, nem prejuízo de fala futuramente. O teste da linguinha a gente faz com o neném. Então, tem o protocolo para adulto também, mas a gente faz com o neném. Mas tem alteração? Que grau de alteração é esse? Se for necessário, a gente encaminha para uma cirurgia, e aí o cirurgião dentista ou o médico fazem essa cirurgia, dão um piquezinho na língua, e esse paciente volta para o fonoaudiólogo, por quê? Para a gente ensinar esse paciente, mesmo que bebezinho, a utilizar essa língua. Então, a gente vai ensinar a amamentação, faz a consultoria de amamentação, faz todo esse trabalho com o neném. E aí, a gente precisa ficar atento que é extremamente importante, é obrigatório fazer o teste, assim como o teste da orelhinha tem que fazer no hospital, o teste da linguinha também tem que fazer, tá? Não pode ficar sem. Não é uma questão, não, a gente espera, a criança tá com dificuldade de mamar, tá com dificuldade, ela vai crescendo e tem dificuldade de fala. Não, muitos médicos falam,
Ah, não, espere mais um pouquinho que é da idade. Procura um fonoaudiólogo, faz o teste da linguinha para a gente ver se essa amamentação está adequada, para ver se essa fala tá adequada, se não tem nenhuma alteração nesse sentido, porque é fácil de resolver. Então, o tema da nossa aula era esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tanto no Instagram quanto por e-mail. Qualquer meio de comunicação, vocês podem entrar em contato, que eu estou à disposição. E lembrar também que, se vocês quiserem, podem entrar na teleconsultoria. A gente tem um módulo para tirar as dúvidas de vocês. E podem procurar a gente lá, tanto eu quanto os outros fonoaudiólogos estamos à disposição para responder as dúvidas de vocês. O tema da nossa aula de hoje foi esse. Muito obrigada!